Como se tornar um rei mago sem ter magia? Hoje iremos falar desse anime icônico que é o Black Clover. Um anime que conta a história de Asta, que no início ele é de um rei no universo ao qual todo mundo tem magia. Todo mundo tem magia e tudo mais. A única curiosidade massa é que ele é o único nesse universo que não tem magia nenhuma. Ele e um outro ser que ao longo da história a gente revela que também não tem. Aí o Asta tem esse sonho, que é um objetivo de um dia se tornar um rei mago. Só que a peculiaridade é, ele não tem magia nenhuma. Tanto isso que tem uma certa época na vida dele em que cada um das pessoas vão adquirir um certo livro. Um livro de magia e tudo mais. E ele vai para essa seleção para poder ver se algum livro, ele vai ter algum livro para ele. Sendo que aí quando ele vê que nenhum livro vai para ele. Ele não consegue nenhum livro de magia. Já que ele não tem magia. Ironicamente, ele fica todo cabisbaixo e tudo mais para baixo, que infelizmente não conseguiu. Mas a peculiaridade é que apesar dele não ter magia, mano, o garoto é bombado. Ele é basicamente o baixinho bombado. Outra curiosidade é que ele literalmente fala toda hora gritando. E inicialmente ele, além de ser rei mago, ele quer casar com a freira. Ele tem um sonho de casar com a freira. Mais pra frente da história e tudo mais, tem uma garota que gosta dele, mas não admite. Talvez a Noelle. Gosta dele, mas ela não admite. Mas isso é mais pra frente. No início, ele tem um amigo. Só que o contrário dele, esse amigo tem mana pra caramba. E ele é tipo assim, ele pega um livro especial, que é o livro de magia do trevo de 4 folhas. Já que cada folha no trevo que tem na estampa do livro vai definir um poder. Vai se definir um tipo de bom agouro. O primeiro é um bom agouro, o segundo é um agouro um pouco melhorzinho, o terceiro que você já não é qualquer um, você é fortinho, e o 4 quer dizer que você pode ser um grande mago. Um mago de prestígio. E na quinta flor, lá tem o capeta. Nesse livro tem um capeta, pode dizer assim. Aí, nisso, engraçado adivinha qual foi o protagonista? Sim, o livro do protagonista foi o do capeta. Mas é engraçado. E também o protagonista, mesmo não tendo magia, ele consegue salvar o seu amigo rei da mana, porque um cara lá queria roubar o livro do Yuno e prender ele. Ele prendeu ele e tentou roubar o livro do trevo de 4 folhas. Só que o Astra, nesse momento de raiva e do nada, até hoje na história, eu já vi todo o anime e não explicou como esse livro foi parar na mão dele. Talvez no mangá, ou talvez eu que não prestei muita atenção. O livro do trevo de 5 folhas foi parar em sua mão. E assim que foi parar na sua mão, ele despertou não uma magia. Ele pôde usar um poder diferente, que no caso seria a antimagia. Que era um livro, nele tinha o demônio. Que mais pra frente ele descobre que esse demônio é o demônio da antimagia. Que assim como Asta, ele também não tem magia nenhuma. Que ele usa a antimagia, que ele tem a magia e a antimagia. O objetivo do Asta é se tornar um rei mago com essa antimagia, junto com a figura desse demônio, que entre os outros demônios ele também é excluído. Ele é visto como o demônio mais baixa casta que tem. Nisso, o Asta consegue passar por grandes desafios e superando eles, apesar de horas de dificuldade, porque basicamente inicialmente começa com apenas uma espada, e essa espada tem certas limitações. Aí ele começa a checar nessas limitações e ter grande dificuldade, até que ele vai encontrando outras espadas, que são as espadas do Lich, que é um elfo do passado, que basicamente, infelizmente, foi todo massacrado.
seu clã dos elfos foi massacrado ele acreditava ser pelos magos, quando na verdade foi pelos demônios mesmo. Sendo que no entorno da história tem os magos poderosos que querem conquistar tudo, e basicamente os demônios que querem a porra louca, quer dominar dominar toda aquela terra e causar, como pode dizer, o caos. Como uma das batalhas mais icônicas que o Asta teve, o demônio das palavras. Sim, aquele demônio lá é tenso. Tanto que ele foi preciso da ajuda dele e do Capitão Yami. Claro, você tá percebendo, vocês percebem, é claro que eu tô contando fora de ordem. Mas antes disso, ele conseguiu fazer parte da equipe dos Touros Negros, que é basicamente a equipe que inicialmente foram considerados os excluídos, quando na verdade todo mundo tem um poder. É como se fosse um diamante, que só precisa apenas ser lapidado. Uma pedra bruta, e cada um de sua forma diferente e icônica, com as suas batalhas e tudo mais. Uma que é a magia de culinária, o outro cara que é o do sono, que ele controla o forte dos touros negros, e ele suga a mana de todo mundo que estiver perto dele. Do Asta, como ele não tem mana, isso não afeta. O cara lá dos Cafundel do Judas, que faz parte dos touros negros e que a gente só descobre no final da temporada, que é o cara que sabe fazer os pactos com o capeta. E ele basicamente não ser dominado por esse pacto, e ajuda o Asta a controlar o demônio que tem dentro do livro dele. E vai indo a história e tudo mais. E algum dia, eu acho que na história de Black Clover, talvez o Asta consiga se tornar o Rei Mago. Ou talvez não. Só torço para que eles não façam a mesma coisa que eles fizeram com Boku no Hero. Basicamente o cara quer se tornar o herói número 1. Os caras fazem tudo pro cara ser o número 1, pra no final ele virar um professor. Não tem nem... eu achei esse final muito brega. Tanto que atualmente tá saindo um anime, eu desanimei de assistir até o anime por causa quando eu soube do spoiler desse final. Finalzinho chato. Só espero que o de Black Clover seja melhor. Tudo mais, se os touros... Se o Asta finalmente vai ficar com a Noelle, ou se ele... ainda vai continuar na saga tentando ficar com a freira. O Asta é muito doido. Mas é massa, tem uns momentos de comédia que é engraçado. O paia desse anime é uma hora ou outra que eles começam a colocar filler, tipo arco de treinamento. Mas esse filler em si não dura muito tempo. Até hoje o anime tá parado. Eu acredito assim que finalizar Bleach, que algum dia acaba, mas acho que vai acabar mais rápido do que One Piece. E eles voltem finalmente a trazer mais histórias de Black Clover e saber se finalmente ele vai ou não conseguir derrotar aquele demônio chato. E a mensagem do vídeo ainda não sabemos. Torçamos para que esse milagre aconteça. Ia ser interessante. E o Asta consiga se tornar o Rei Mago. A única anime até agora que o protagonista teve um objetivo, né, falou esse objetivo durante a história toda e ele concluiu, pelo menos que eu assisti até agora, e foi o Naruto. O Naruto queria ser Hokage e ele conseguiu ser Hokage. Vamos ver se a história e tudo mais de Black Clover vai literalmente fazer com que o Asta se torne o Rei Mago. Ou não. Mas se ele não se tornar o Rei Mago, pelo menos o final tem que ser melhor do que de Boku no Hero. Sem dúvida nenhuma, tem que ser um final melhor do que de Boku no Hero. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E como vocês podem perceber, esse vídeo não foi muito... Não saiu muito na ordem e tudo mais, cronológica. Pois eu queria falar um pouco desse anime que eu gosto dele. Só que por ser um shonen de batalha, tem muitos acontecimentos. Talvez no futuro eu faça um resumão, dependendo da repercussão desse vídeo aqui. E no mais, nos vemos até a próxima.